o nosso estudo sobre o uso do TQS. O TQS é uma ferramenta comercial muito boa para cálculo e detalhamento de estruturas de concreto armado. Então a gente vai entender um pouquinho aqui como funciona o software. Nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho como criar um edifício, como começar, e daí para frente a gente segue uma rotina de projetos, exatamente. Então você tem a interface geral aqui do software, assim que você abre a ferramenta, você tem isso. Esse aqui é o chamado gerenciador. O TQS ele funciona com softwares acoplados, com várias ferramentazinhas acopladas, e sempre que você abre alguma coisa, ele vai abrir uma outra janela, como se fosse um outro software dentro desse grande software. E essa página inicial aqui é o gerenciador, é por meio dele que você consegue acessar tudo. No gerenciador, aqui em cima, você consegue visualizar o menu superior, onde você tem informações sobre todas as ferramentas disponíveis aqui no TQS. Aqui você tem a árvore do edifício, onde você consegue verificar todos os edifícios, os projetos que você tenha criado. Aqui você tem um painel central, onde você consegue visualizar todos os arquivos e as formas que você tem criadas dentro desse edifício, dentro da pasta que você esteja trabalhando. E aqui você vai ter uma janela de desenho, onde você consegue visualizar os desenhos que você seleciona aqui no painel central. Aqui embaixo você tem uma aba de mensagens, um campo de mensagens. Tudo que for feito pelo software, ele vai informar aqui embaixo para que você tenha consciência do andamento do projeto, do processo de cálculo, e você saiba onde estão os erros e o que é que está acontecendo dentro do processamento do próprio software. Vamos começar. Então, eu tenho uma pasta aqui que eu criei, curso TQS, e eu vou criar um edifício, vou criar um novo edifício. Vou partir de um edifício padrão, não estou partindo de nenhum modelo, e vou criar aqui com o nome curso TQS. Vou criar dentro dessa pasta e aqui criei o edifício. Nesse edifício que nós criamos aqui, nós vamos ter referências iniciais e elas vão ser utilizadas para a formação das pranchas. Então, eu posso colocar aqui um título do edifício, o nome do cliente, o endereço da obra, e tudo isso vai ser puxado, assim, digamos, automaticamente para as pranchas. Então, eu vou colocar aqui o nome bem genérico, né? Curso TQS, não vou me importar com as outras informações. E caso você esteja fazendo algumas avaliações, é interessante usar esse campo de descrição de projeto. Então, por exemplo, olha, eu fiz uma modificação, eu copiei o edifício, eu criei um modelo novo e quero avaliar uma tipologia diferente de lançamento estrutural, uma tipologia diferente de laje, etc. Então, talvez não seja interessante você apagar ou sobrescrever os arquivos. Então, você coloca algumas informações aqui, ó, versão 02 do projeto tal, onde eu faço tal consideração. Aparece a aba de modelos. Então, no modelo aqui, a gente pode escolher geralmente o modelo 6 ou o modelo 4. O modelo 6 é o modelo integrado, onde a gente tem pórticos, vigas e lajes no mesmo modelo de pórtico espacial. E o modelo 4 é o modelo de vigas e pilares para o pórtico espacial e a grelha calculada separadamente para a determinação dos esforços nas lajes. Então, a gente vai usar aqui o modelo 4, que é o que está habilitado para essa versão aqui. Eu estou usando a versão estudante para o desenvolvimento desse processo aqui no curso, tá certo? Vamos definir os pavimentos. Definir o pavimento, logicamente, a gente precisa partir de uma arquitetura, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com essa arquitetura. É uma arquitetura bem básica, um edifício residencial, que ele vai ter 2 apartamentos por edifício, apartamento espelho, tá? Que são iguais aqui aos apartamentos. E a gente vai ter a seguinte concepção estrutural em termos de pavimentos. A gente vai ter um pavimento térreo, sem pilotis, exatamente iguais aos demais pavimentos. Tenho um pavimento tipo, que se repete 3 vezes, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E tenho um pavimento de cobertura com a mesma tipologia, mesma geometria, só que
sem as cargas de habitação, a gente só vai ter carga de cobertura. E uma volumetria de reservatório aqui acima da escada apenas. Então é isso que nós vamos lançar. Pavimento baldrame, os demais pavimentos com pé direito 2,80, tá? E a tipologia de nosso reservatório aqui com 3 metros total, ficando 1,50 m de barrilete, 1,50 m de reservatório. Vamos desenvolver isso aqui. Então eu vou ter um pavimento de fundação, é um pavimento de fundação padrão. O TQS ele permite que você coloque um pavimento com pé direito total 0, afinal, pavimento de fundação. Pavimento em cima, eu vou inserir o pavimento tipo, e nesse pavimento eu vou ter 3 pisos. Essa numeração aqui, não se preocupe, é só o código que ela vai gerar para geração de arquivos. E o nosso pé direito aqui, ele está com 5 metros, mas logicamente não é isso, 2,8 metros. É uma tipologia de pavimento tipo que eu vou colocar aqui, tá certo? Essa tipologia não faz muita diferença aqui. Essa tipologia aqui, ela só é importante para a gente entender, por exemplo, o pavimento térreo, que ela vai considerar as cargas de vento a partir dessa tipologia, etc, etc, etc. Vou criar um pavimento cobertura, cujo pé direito também é 2,80, já foi automático aqui. Vou colocar ele como cobertura, mas mais uma vez isso aqui não altera muito. Vou colocar um pavimento barrilete, e nesse barrilete vou colocar aqui um pé direito de 1,50 m. A gente vai falar sobre esse barrilete, sobre essa tipologia aí direitinho, tá certo? Outras coisas que precisam ser definidas e são muito importantes. Classe de concreto, então eu vou utilizar aqui o concreto C25, é aqui que você pode alterar e é aqui que você pode definir valores diferentes para elementos diferentes, então vigas, pilares e fundações. Vou trabalhar com concreto armado, não estou trabalhando com concreto protendido, e vou definir uma classe de agressividade ambiental 2, e logicamente você pode alterar, você pode escolher outra classe de agressividade ambiental. Eu vou trabalhar com a classe 2. Com a classe 2, nós vamos definir os cobrimentos, somos nós que definimos, mas nós podemos vir aqui e pegar diretamente os valores de norma. Então, fui e peguei os valores de norma, já coloquei aqui, observe que a gente pode fazer essas considerações aqui. Na aba de cargas, a única coisa importante a começar são as cargas de vento. Então, nós precisamos definir aqui velocidade básica, vou colocar aqui 30 para uma região aqui do Nordeste, onde nós estamos, 30 metros por segundo. Vou considerar fator de terreno 1, categoria de rugosidade, vou considerar aqui uma zona urbana, então vou colocar aqui uma categoria 3. Classe de edificação aqui, ela vai ter um pouco mais de 20 metros, então categoria B. E fator estatístico, vou considerar aqui como edificação geral, já que é residência 1. Nós precisamos definir os coeficientes de arrasto. Esses coeficientes de arrasto, eles podem ser calculados de acordo com a nossa própria estrutura aqui. Nós fazemos as estimativas de largura, de altura e tal. Nas versões anteriores do TQS, você tinha a necessidade de fazer essa entrada manual. Vinha aqui na própria arquitetura, fazer a medida e fazer essa estimativa de valores lá. 12, aqui no caso mais 7,8, etc. E nós precisamos fazer isso. Hoje ele faz essa leitura automática. Como nós não temos ainda arquitetura lançada, como nós não temos estrutura lançada, eu vou colocar aqui tudo com valor 1, mas antes de proceder o processamento em si, eu volto aqui e peço para ele calcular isso sozinho, tá certo? Os critérios a gente pode usar o default sem problema, gerenciamento também trabalhar o default sem problema. Edifício criado. A partir de agora, nós podemos começar a trabalhar. Observe que ao criar o edifício aqui, na aba de edifícios, ele já criou várias coisinhas. Já tem os pavimentos já definidos, nós precisamos trabalhar com isso. Já tem a aba de pilares, mas nós não lançamos nada, nós não criamos nada. Então, aos poucos, a gente vai adicionando as coisas aqui. Esse foi o nosso primeiro papo. No próximo papo, a gente fala um pouquinho sobre como começa a parte mais importante de lançamento estrutural.